Capítulo 120. A posição do marido. Prezado irmão e irmã D., enquanto falava na reunião de domingo à noite, quase não me pude conter de mencionar seus nomes e relatar algumas coisas que me foram mostradas. Vi que o irmão D. não ocupa na família a posição que Deus lhe designou. A irmã D. assume o controle. Ela possui uma vontade forte, que não se sujeita aos reclamos divinos. Ele, para agradar a esposa e livrá-la do desânimo, cede às suas vontades. A opinião da esposa sempre o faz vacilar e assim ele não tem sido um homem livre há vários anos. Quando o irmão D. se envolveu no início com a obra de ensinar a verdade, era pequeno aos próprios olhos, e Deus pôde usá-lo como seu instrumento. Mas vi que, por algum tempo no passado, ele não se humilhou sob a mão de Deus. Ele tem confiado na própria sabedoria e julgamento deficiente. Assim Satanás obteve vantagens sobre ele. Em vez de apoiar-se apenas em Deus e valer-se de sua força, seu discernimento foi pervertido pela influência da esposa. Ela quer ver, ouvir e entender tudo o que se passa ao seu redor. Se a irmã D. possuísse discernimento santificado e sabedoria celestial, veria e ouviria as coisas de modo santificado. Faria uso correto dos olhos e dos ouvidos, mas não acontece assim. Quem é cego, senão o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro, a quem envio? Isaías capítulo 42, verso 19. Deus não deseja que ouçamos tudo o que existe para ser ouvido, nem vejamos tudo o que existe para ser visto. É grande bênção fechar os ouvidos para que não ouçamos e os olhos para não vermos. Nossa maior ansiedade deve ser a de ter clara visão para discernir as próprias faltas e ouvido aguçado para captar todas as instruções e repreensões necessárias para que não as deixemos escapar nem nos tornemos ouvintes esquecidos, não cumpridores da obra, por nossa desatenção e descuido. Irmão D., faz algum tempo que seus trabalhos não têm sido conduzidos de maneira sábia e bem-sucedida como no passado. Sua conduta não traz a impressão divina. Sua esposa administra seus negócios temporais e assume responsabilidades que lhe são muito pesadas, enquanto você está ausente. Isto desperta a simpatia do irmão e tende a perverter-lhe o discernimento, fazendo-o valorizar exageradamente as qualificações dela, pela capacidade de administrar os negócios. Satanás vigia cada oportunidade de obter toda a vantagem possível da confiança que o irmão deposita na esposa. Ele procura enredá-lo e destruir a ambos. Você tem confiado em grande parte a própria mordomia à sua esposa. Isso está errado. Ela deve fazer tudo quanto pode para desempenhar-se da própria responsabilidade sem assumir as do irmão, pelas quais Deus o considera responsável. A irmã D. tem se enganado em alguns pontos. Ela tem pensado que Deus a tem instruído em sentido especial, e ambos têm crido e agido de acordo com isso. O discernimento que ela julgava ter em um sentido especial é um engano do inimigo. Ela é por natureza rápida para ver, rápida para compreender, rápida para antecipar, e é de natureza extremamente sensível. Satanás tem se aproveitado desses traços de caráter, levando cativos a ambos. Irmão D., você é um escravo há muito tempo. Muito daquilo que a irmã D. tem julgado ser discernimento é ciúme. Ela se dispôs a tudo considerar com olhos ciumentos, ser suspeitosa, conjecturando mal, desconfiada de quase tudo. Isso causa infelicidade mental, desalento e dúvida, onde devia existir fé e confiança. Esses infelizes traços de caráter levam-lhe os pensamentos para um conduto sombrio, onde ela condescende com o pressentimento do mal, enquanto o temperamento grandemente sensível a leva a imaginar negligências, menosprezo e ofensa, quando isso não existe. Todas essas coisas impedem o progresso espiritual de ambos e afetam outros até a extensão de sua ligação com a causa e obra de Deus. Há uma obra que vocês precisam realizar. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. 1 Pedro, capítulo 5, verso 6. Esses infelizes traços de caráter, com uma vontade forte e arraigada, têm de ser corrigidos e reformados, ou do contrário, levarão ambos a sofrer o naufrágio da fé. Irmão D., você tem um dever a cumprir.
assuma a mordomia que você renunciou e, no temor de Deus, tome seu lugar à testa da família. Deve o irmão livrar-se da influência da esposa e confiar mais plenamente em Deus, obtendo dele orientação e guia. O Senhor não instruiu especialmente a irmã D, ou lhe deu luz para ensinar a outros qual seja o seu dever. Nem o irmão nem sua esposa podem ocupar a posição que Deus lhes destinou, enquanto as coisas permanecerem como estão. Jamais você será confirmado, fortalecido e estabelecido até permitir que sua esposa assuma a posição que lhe é destinada. Quando ela ocupar o lugar que lhe é próprio, atenda ao seu julgamento, consulte acerca dos planos, mas seja cauteloso para não achar que o juízo dela é como o divino. Consulte-se com seus irmãos, a quem Deus achou conveniente confirmar as responsabilidades da obra. Se você houvesse procurado aqueles cujo conselho deveria ouvir, não teria cometido o erro tão grande, tão lamentável disparate, como no caso de E. A causa de Deus foi prejudicada e envergonhada nesse caso. Sua esposa pensava ter grande luz nessa questão, mas suas impressões não procediam de Deus, e sim do inimigo, porque viu a oportunidade de atingir o irmão. Sua confiança extremada nas opiniões da esposa é contrária aos planos celestiais. Satanás escolheu essa maneira para, em grande parte, excluí-lo da influência dos coobreiros e irmãos em geral. Você tem tido aflições que poderiam ter sido evitadas se houvesse considerado a posição que sua esposa assumiu, na qual Deus não a pôs. O irmão tem implícita confiança no julgamento e sabedoria dela. Ela não tem sido uma pessoa consagrada a Deus e, portanto, o seu julgamento também não o é. Ela não é feliz e a desventurada sucessão de ideias que sua mente adotou produz grande dano à sua saúde física e mental. Satanás quer torná-lo inseguro para que seus irmãos percam a confiança em sua capacidade de discernimento. O inimigo está procurando destruí-lo. Quando Deus chamar especialmente sua esposa para ensinar a verdade, então você deve apoiar-se em seu conselho e recomendações e confiar em suas instruções. Deus pode dar a ambos, quando possuírem idêntico interesse e dedicação à obra, a qualificação para desempenhar destacada parte na mais solene obra de salvar pessoas. A grande obra que está diante da irmã D resume-se na diligência de procurar atender ao seu chamado e tornar certa a sua eleição, deixando de vigiar os outros e começando agora a obra de zelar por si mesma. Ela deve procurar abençoar os outros por seu piedoso exemplo, boa disposição, força, coragem, fé, esperança, alegria e perfeita confiança em Deus, que serão o resultado da santificação pela verdade. Ela precisa estar em perfeita conformidade com a vontade de Deus. Cristo lhe diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Mateus capítulo 22, versos 37 a 40. O texto acima foi escrito em Mount Pleasant, Iowa, em 4 de outubro de 1867. Não tive tempo para concluir o testemunho e copiá-lo, assim achei melhor terminá-lo quando voltasse do leste para Greenville, Michigan, o que ocorreu em 30 de janeiro de 1868. Prezados irmão e irmã D, os irmãos já deveriam ter esta em mãos há muito tempo, mas meus trabalhos têm sido tão intensos que não tive oportunidade de escrever a vocês. Todo lugar que visitávamos trazia-me à mente muito do que vira nos casos individuais, e eu escrevia durante as reuniões, mesmo enquanto meu marido estava pregando. A visão me fora dada cerca de 2 anos atrás. O inimigo impediu-me de todas as maneiras de enviar às pessoas a luz que Deus lhes enviara por meu intermédio. Primeiramente, o caso de meu marido foi tão desorientador, tão angustiante, que não pude escrever. Depois, o desânimo que meus irmãos me causaram deixou-me em tal condição de tristeza e aflição que eu não reunia condições para qualquer tipo de trabalho. Comecei a escrever quando iniciamos a viagem, no último verão, mas viajávamos tão rapidamente de um lugar para o outro que tudo quanto podíamos fazer era assistir às reuniões. Havia muito trabalho a ser feito. Eu costumo levantar-me às 4 horas da manhã para escrever.
Entretanto, o trabalho constante e agitado das reuniões sobrecarrega-me tanto o cérebro que me senti incapaz de escrever. Minha mente está cansada. Lastimo não ter podido enviar esta carta antes, mas mesmo assim, que Deus possa torná-la uma bênção a vocês. É minha sincera oração. Que você, meu caro irmão, possa ter percebido e corrigido essas coisas antes da chegada desse testemunho. Espero que assim tenha sido. Você e sua esposa têm nossas simpatias e orações. Temos interesse em ambos. A vida de sua esposa é preciosa. Rogamos-lhe, em Cristo, que procure obter aquele espírito manso e quieto, que é de grande valor à vista de Deus. Um anjo apontou-me a irmã D e repetiu estas palavras: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses capítulo 4, verso 8. Eis aqui o saudável rumo de pensamentos para a mente seguir. Quando ela se desviar para outro caminho, traga-a de volta. Controle a mente. Eduque-a a demorar-se nas coisas que promovam paz e amor. Envio-lhes esta carta, esperando e orando para que Deus possa abençoá-los e que ambos possam ser tidos por dignos de alcançar a vida eterna.